Olha só, vamos mergulhar direto nisso. Quem curte mistérios já ouviu falar de São Tomé das Letras, certo? É aquele lugar super famoso no Brasil, cheio de lendas, supostos portais, toda aquela aura mística. Mas ó, a nossa análise de hoje vai focar num relato bem específico e, vou confessar, bem aterrorizante. Esquece aquela parte turística, tá? A gente vai falar de uma vila oculta, um lugar que não está em mapa nenhum, que foi isolado e simplesmente lacrado lá nos anos 80. E por que isolaram? Bom, a versão oficial fala de deslizamentos, surtos de doenças, mas a história que os mais velhos contam aos sussurros, essa aponta para algo muito, muito mais obscuro. Algo que, sinceramente, nunca deveria ter sido acordado. É exatamente nesse buraco negro que a gente vai entrar agora. O que mais pega logo de cara nessa história é o peso de um aviso. O relato começa com uma busca por qualquer sinal dessa tal vila fantasma. E depois de bater de frente com o silêncio absoluto e o medo escancarado dos moradores da região, aparece a figura do seu Ari. Ele era dono de uma lojinha de pedras ali e acaba topando o seu guia. Só que antes de dar o primeiro passo, ele solta esse aviso de gelar a espinha. Quem vai, nunca volta igual. Gente, isso não é só uma frase de efeito de filme de terror. É uma premissa pesadíssima que dita todo o resto da experiência. Fica até a pergunta, qual é o nível de teimosia para ouvir um negócio desses e ainda assim decidir entrar no mato? E aí começa a caminhada. E tem um detalhe temporal super específico aqui. 40 minutos. Foram exatamente 40 minutos andando até a coisa toda sair dos trilhos e entrar no bizarro. A vegetação foi fechando de um jeito absurdo, mas o que realmente ligou o alerta foi o som. Ou melhor, a falta dele. Foi baixando o silêncio tão, mas tão pesado que nem pássaro tinha mais lá. É como se a floresta tivesse morrido. E depois dessa imersão nesse vácuo sonoro de 40 minutos, aparece uma velha porteira toda enferrujada. Era o limite físico, o ponto sem volta. O limiar exato entre uma trilha esquisita e a entrada de fato da Vila Proibida. O cenário do outro lado é de revirar o estômago. De um lado, a gente tem uma decadência total. Casarões de pedra com o telhado no chão, árvores secas que parecem retorcidas de um jeito totalmente antinatural, musgo engolindo tudo, mas o que dá aquele frio na barriga é o contraste disso com as coisas das pessoas, que parecem que congelaram no tempo. A gente está falando de pratos sujos e talheres em cima da mesa, cheios de poeira, roupas que apodreceram no varal e, talvez o mais bizarro de tudo, um parzinho de sandálias de criança perfeitamente arrumadinho na porta de uma casa. A sensação relatada não é de que o pessoal arrumou as malas e foi embora. É como se todo mundo tivesse evaporado no meio do almoço. E o pior, o ar do lugar parecia pesado, como se a própria vila tivesse prendendo a respiração só observando os intrusos. Bom, a tensão só vai escalando. O seu Ari não estava ali só para mostrar o caminho. Ele estava tentando manter todo mundo vivo. E para isso, ele passa 3 regras básicas de sobrevivência. 1. Não olhe para trás de jeito nenhum. 2. Se ouvir alguém chamar o seu nome, não responde. E 3. Não para de andar. Só que, instinto humano é uma coisa complicada. A sensação de ter alguém observando era tão forte, mas tão esmagadora, que a primeira regra foi para o espaço quase que na mesma hora. Pelo canto do olho deu para notar um vulto preto, alto, esguio, se movendo bem devagar no fundo de uma daquelas casas caídas. E olha, quebrar essa regra foi como apertar um botão que ativou o ambiente inteiro. A partir daquele momento a coisa desanda de vez. Primeiro vem de mansinho, sabe? Uns sussurros longe, trazidos pelo vento, que parecem só umas conversas abafadas que não dá pra entender. Mas a mudança de tom é muito rápida. De repente os sussurros ficam nítidos e começam a chamar um nome específico, Lucas. E o som parecia que estava saindo arrastado de debaixo da terra. A segunda regra do seu Ari é colocada à prova ali, no limite. O próprio guia entra em pânico real, apertando o braço com uma força absurda. E como se não desse para piorar o isolamento e o pavor, a lanterna simplesmente morre. Apaga do nada, tudo mergulha num breu total, deixando quem estava ali completamente à mercê daquelas vozes que agora vinham de todos os cantos. Bateu o desespero e aí entra uma medida drástica. O relato conta que rolou uma corrida maluca, tropeçando no escuro até uma igrejinha de pedra toda destruída. Ela não tinha mais telhado e o mato já tinha engolido o altar. É nesse lugar que o seu Ari puxa um saquinho de pano e começa a desenhar, meio que num frenesi, um círculo de sal no chão. Essa é uma tática de defesa super antiga, né? Funcionando ali como um escudo de emergência contra o que quer que fosse aquilo que tinha começado a caçada. Aquele círculo virou um porto seguro extremamente frágil. Um micro santuário no meio de uma vila que tinha acabado de acordar de vez. Tá, mas afinal, o que eram essas coisas? Dentro desse círculo de sal, o seu Ari solta explicação de forma bem desesperada. E isso muda tudo. Esquece aquela ideia clássica de fantasmas flutuando com um lençol branco.
O que ele contou foi que os fundadores da vila fugiram para lá para se esconder de um mal milenar. Eles chegaram a selar essa força nas montanhas com os rituais há muito perdidos. O problema é que gente de fora acabou quebrando esses selos umas décadas atrás e isso condenou a vila inteira. Essas entidades que ficaram vagando são na verdade consciências fragmentadas, restos das vítimas anteriores. E elas estão presas num looping eterno, usando as memórias e até os nomes de quem chega perto para atrair e transformar a pessoa em mais uma peça desse ciclo. É uma armadilha, psicológica e espiritual que não tem fim. Voltando para o círculo de sal, a tensão atinge um pico insuportável. A escalada é de arrepiar. Aquele silêncio mortal é quebrado de uma vez por uma risada baixinha, meio distorcida, num tom de deboche, vindo lá da velha escola. E logo em seguida, passos. Passos muito pesados, arrastados, pisando em galho seco, começando a rondar a igreja. E o detalhe, não era um só. Pareciam dezenas. E, no entanto, olhando para o escuro, não dava para ver absolutamente nada. O ápice do pavor acontece quando um toque gelado rola no ombro e uma voz bem gutural, sussurra sem piedade bem no pé do ouvido: aqui você fica. A proteção do sal estava claramente por um fio. O que se desenrola depois é o caos absoluto. Uma névoa começa a se espalhar e as coisas tomam forma. Perto da escola abandonada, aparece aquela figura alta, toda cinzenta. Mas o detalhe que revira o estômago é que a coisa não tinha olhos. Eram só uns buracos negros no rosto, uns vazios que davam a sensação de que iam sugar a alma de quem olhasse direto. Ao mesmo tempo, perto de uma das casinhas, surge a isca emocional perfeita, a silhueta de uma criancinha chorando. Só que, ao focar nela, o choque. O rosto era uma superfície totalmente lisa, pálida, igual um boneco sem pintura. Nenhuma feição, nenhum pingo de humanidade. Eram só distrações macabras para forçar a quebra da proteção. A pressão psicológica dessas aparições era tão bizarra que criava quase uma paralisia. Para quebrar essa espécie de transe, o seu Ari toma uma atitude drástica e joga no ar uma mistura que estava queimando, cheia de sal e umas ervas. E é aí que entra uma peça nova e vital nessa defesa. Ele puxa um cristal verde, todo rachado. Segurando essa pedra, o velho começa a berrar uns cânticos numa língua super estranha, gutural, muito antiga. E não é que surte efeito? O som dessas palavras fez o chão vibrar de verdade, empurrando a névoa e aquelas coisas para trás. Isso abriu uma frestinha, uma brecha minúscula de sobrevivência no meio daquele pesadelo. Só que o pior, gente, o pior ainda estava guardado para o final. Isso ilustra o ápice do terror dessa experiência toda. Daquela mesma igreja que serviu de abrigo, a porta de madeira é simplesmente arrancada e jogada longe. E o que sai de lá de dentro é indescritível. Uma abominação de mais de 3 metros de altura. O relato descreve uma pele que parecia um couro velho e ressecado repuxado sobre os ossos. Uma boca gigantesca cheia de dentes afiados e, de novo, sem olho nenhum. E enquanto aquele monstro andava e fazia o chão todo tremer, ele não vinha em silêncio. Tinha um coro, milhares de vozes fragmentadas daquelas vítimas antigas, repetindo uma única ordem ensurdecedora: fica, fica. Fica. Era a essência de toda a maldade da vila materializada na frente deles. Naquele momento, não tem mais raciocínio lógico. É o puro instinto de sobrevivência berrando. O grito para correr dá a largada num desespero caótico. A sequência é alucinante. Primeiro, sai correndo às cegas pelo meio das ruínas, que agora pareciam mudar de lugar, como se fosse um labirinto vivo, com os pulmões ardendo sem ar. Depois, bater de frente com uma cerca de arame farpado e passar por ela de qualquer jeito, rasgando roupa e pele porque a dor ali já nem importava mais, e finalmente continuar aquele sprint alucinado pela trilha de terra até passar de volta por aquela velha porteira enferrujada. O marco zero que iniciou esse inferno na terra. A princípio, cruzar a porteira de volta traz um baita alívio. O silêncio estranho volta na hora, cortado abruptamente como se alguém tivesse puxado da tomada. A sensação era de que deu certo, sobrevivência garantida. Mas a realidade vira de ponta cabeça no piscar de olhos. Ao olhar para trás, cadê a trilha? Cadê as ruínas e a vila? Simplesmente não existiam mais. Onde minutos antes tinha um caminho cheio de pedras, agora só tinha uma muralha verde de floresta densa e fechada. E o mais assustador de tudo, o seu Ari sumiu. Nem um rastro, nada. Fica aquela dúvida que não cala. Será que ele nunca conseguiu sair da vila? Ou pior, será que ele, desde o comecinho, já era parte daquele lugar? E o desenrolar dessa história só deixa tudo ainda mais nebuloso. No caminho de volta para a cidade, já quase sem força, alguns tropeços na trilha revelam coisas no chão. A pedra entalhada do cajado e aquele mesmo cristal verde rachado. Detalhe, o cristal ainda estava quente, como se tivesse sido colocado ali de propósito, como um recado.
O relato continua com um desmaio de pura exaustão física e mental, e o despertar acontece num posto de saúde ali da região. E é aí que a sanidade leva a maior rasteira de todas. Ao perguntar pelo guia, pelo seu Ari, os funcionários do posto são diretos. Esse homem nunca existiu. E aquela lojinha de pedras visitada antes da trilha? Nunca teve nada naquele endereço. Isso nos arrasta para a conclusão arrepiante de toda essa análise. Se descobrir que o seu Ari era um fantasma ou uma ilusão já não fosse pancada suficiente, o relato fecha com a chegada de uma mensagem de texto no celular. Sem remetente, sem estar em área de cobertura, com apenas 3 palavras. Isso não acabou. E para cravar de vez o terror de uma perseguição que não tem fim, já na segurança do quarto da cidade, de volta ao normal, 3 batidas secas ecoam na porta. E logo em seguida dá para ouvir aquela mesma voz gutural, rouca, lá da vila abandonada, sussurrando por trás da madeira exatamente a mesma frase. Para a gente fechar este nosso mergulho, fica pairando essa grande questão. Depois de cruzar o limite, é possível de fato abandonar a Vila Fantasma de São Tomé das Letras? Tudo nessa história aponta que aquele lugar não é um simples pontinho no mapa. É uma entidade, algo que marca a essência de quem passa por lá. Aquelas consciências não esquecem um rosto que viram. É de deixar qualquer um pensativo sobre o preço da curiosidade extrema e sobre as consequências reais de desenterrar o que deveria estar trancado a 7 chaves. O que mais será que está escondido no meio dessas lendas todas? Bom, fica aí a reflexão até a nossa próxima análise.